No vídeo de hoje eu quero continuar falando com você sobre gerenciamento da dívida. Especificamente, qual a melhor estrutura de dívida, considerando aí os vários tipos que nós temos no mercado e especificamente aqueles instrumentos, de taxa fixa, flutuante ou indexados à inflação. A partir dessa nossa conversa, você compreenderá estrategicamente como a composição da dívida poderá aumentar o valor da sua empresa no mercado. Como você sabe, eu sempre gosto de trazer aqui para os meus vídeos muita luz ao debate. Então, primeiramente eu trago um artigo científico com ampla relevância no meio acadêmico que vai subsidiar a nossa discussão que faremos na sequência. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Tá? Olhem que título, e que assunto interessante. O título desse artigo é Decisões sobre a estrutura de capital e o desenho da estrutura da dívida. Como eu falei, esse é um periódico qualificadíssimo e de um periódico aí internacional com qualificação A1. Como objetivo ali do trabalho, eles propõem, a partir disso, avaliar a estrutura de capital, então seja capital próprio versus capital de terceiro, portanto a tomada de dívida, o hedge corporativo, ou seja, a melhor forma de composição dentro de uma estrutura para proteger a empresa e, a partir disso, a gestão da composição da dívida a partir de um olhar mais unificado. Então, em síntese, o que eles propõem? Olhar para a estrutura de capital considerando aspectos da dívida para a decisão entre capital próprio ou de terceiros. E quais foram os instrumentos de dívida avaliados? Então, eles observaram instrumentos de dívida a taxa fixa, no caso as pré-fixadas, que é o que nós temos aqui, taxa flutuante, que são os pós-fixados, e especialmente também aqueles vinculados à inflação. Então, pessoal, avançando no artigo aqui, mais uma vez, um trabalho com muito rigor acadêmico, com muito método, Então, de fato, um trabalho muito bem estruturado. Eu vou direto lá, para os finalmente, para os resultados, para que a gente possa, avançar na discussão. Então, o que o artigo traz em termos de resultado? Olha que interessante. Ele diz o seguinte, que dívidas com taxas flutuantes aumentam o valor da empresa. Repito, dívidas com taxas flutuantes, ou seja, uma empresa que ela possui dívida a taxas que flutuam, indexados, por exemplo, a Selic, a inflação, elas tendem a aumentar o valor da empresa. Esse foi um achado. E aí eu começo a questionar aqui, será que isso faz sentido com o mundo real? Olha, até talvez sim, especialmente naquelas empresas em que a sua performance ela está atrelada a essas oscilações também de mercado. Pois quando uma empresa ela toma dívida, com uma taxa flutuante, entretanto a receita dela ela também flutua conforme esses indexadores, então em tese você tem um menor risco e por sua consequência, você tem preservado o peso da dívida no fluxo de caixa. Então, inicialmente, isso faz muito sentido. Nós temos algumas empresas que na realidade não são muitas, Nós temos algumas empresas que se beneficiam, por exemplo, com uma inflação, especialmente aquelas dos setores essenciais, energia, saneamento básico e também o varejo de alimentos. Então, essas são empresas que em tese se beneficiam desse momento. Tá? Então, essas são as contribuições, são as conclusões do artigo, essas são as minhas contribuições adicionais, eu continuo trazendo aqui alguma coisa para a gente discutir. Então, nesse gráfico, eu trago aqui, um gráfico assim, muito utilizado pelos estudiosos, que eles dizem o seguinte, que há um ponto ótimo para endividamento. Então, é a teoria do ponto ótimo de endividamento, porque eles referem que você tomar capital de terceiros acaba sendo
melhor, mais barato do que a utilização de capital próprio por uma série de fatores que na sequência eu vou ilustrar aqui. Mas só para deixar todo mundo na mesma página, por que uma empresa ela toma uma dívida? Para que serve uma dívida? Então, uma empresa toma uma dívida para financiar as suas operações, os seus investimentos, para auxiliar na composição do capital necessário para uma empresa poder rodar bem, né? Então, eu até fiz um outro vídeo também, realmente trabalhando esses aspectos, né? Dos momentos em que uma empresa, ela toma por decisão ali, captar recursos de terceiros para poder financiar os seus diferentes ciclos de vida, né? Então, ou seja, uma dívida serve, em síntese, para isso. E a literatura, portanto, diz que é um ponto ótimo de endividamento, e ela diz que, geralmente, tomar capital de terceiros é mais barato que o próprio, especialmente para as empresas do lucro real aqui no Brasil, porque você pode utilizar as despesas da dívida para redução da base tributável. Então você tem lá os juros da dívida e demais despesas que a dívida gera e você coloca isso lá, né? Você deduz isso do resultado e, portanto, a base tributável ela acaba reduzindo. Só que eu tenho assim algumas restrições, vamos colocar assim, algumas preocupações em relação a essa estrutura ótima de capital, porque ela diz o seguinte, né? Que existe uma estrutura ótima de capital em que, né, você faz lá muitas vezes o peso entre tomar o capital versus o custo que ele coloca aqui no gráfico, né, custo de bancarrota, que na realidade é custo de inadimplência. Então ele coloca o seguinte, que você deve tomar empréstimo até o momento em que o custo de eventual inadimplência seja menor do que o benefício fiscal da dívida. Então olha só, ele considera, né, que você deve tomar capital até o ponto em que o custo de inadimplência de alguma dívida não ultrapasse o benefício que ela gera. Pessoal, qual é o problema disso? Tá? Isso pode, é bonito, é bacana e pode até servir em ambientes extremamente estáveis, né, com poucas emoções, vamos colocar assim, né, com temperatura constante aí, temperatura e pressão constante. Agora, tudo que nós sabemos é que o nosso mundo não está dentro, né, de uma normalidade, né? Então, você trabalhar dentro de uma estrutura ótima de capital acaba sendo muito perigoso. Vimos o caso da pandemia, né, que acabou acontecendo. As empresas que melhor performaram naquela ocasião foram as empresas que tinham uma reserva de caixa que possibilitaram elas, né, a passar por esse período. Então, eu tenho muitas ressalvas em relação à estrutura ótima de capital. Eu costumo, né, sempre fazer uma avaliação desse mercado em que a empresa está inserida, trabalhando com uma reserva técnica ali para poder suportar justamente esses períodos. Ah, mas onde é que você busca essas informações, né? Os alunos geralmente me pedem. E olha, a gente olha para o histórico da empresa do setor e a gente consegue olhar para o passado dela, identifica que momentos, né, você tem de maior ou menor oscilação e dentro desses momentos você atribui a reserva técnica de caixa necessária justamente para poder suportar esses momentos. Então, aqui eu trago um indicador, né, que ele mostra ali a margem líquida das empresas, a geração de EBITDA e o nível de endividamento. O que a gente pode observar? Né? Que lá por volta de 2019, 2020, as empresas estavam se recuperando, né? Ou seja, o ambiente econômico, né, no geral, estava sendo mais, digamos assim, amigável às empresas, né? Se trabalhou ali muito a questão, né, ou as questões de redução tributária, melhoramento da competitividade, redução da burocracia. Então, naturalmente, as empresas começaram a aumentar a sua margem líquida a partir de todos esses contextos, né? Esse contexto, melhor dizendo, lá de um ambiente melhor para se competir. Entretanto, veio aquele, né, período que eu já mencionei aqui, um período crítico ali de saúde, especialmente ali depois de 2020 até 2022, em que as empresas tomaram muito endividamento, né? Então elas aumentaram muito o seu endividamento aqui na linha vermelha, tá? E na medida em que elas aumentaram o endividamento com o aumento da taxa Selic, elas viram as suas margens despencarem, né? Claro, eu estou falando aqui de empresas industriais, mas
olhem como existe uma relação, né, entre a tomada de empréstimo e aí o aumento do custo da dívida e a redução da margem líquida. Por consequência, né, o EBITDA, que é a geração de caixa antes do pagamento da dívida, ela também acaba caindo, portanto, deteriorando muito o nível de competitividade das empresas. Então, na prática, qual o melhor tipo de dívida? Taxa fixa, flutuante ou indexada, né? Por exemplo, a inflação, como o artigo quis colocar aqui. Eu digo, depende do contexto, tá? No geral, diversificar o tipo de dívida, diversificar a fonte, pessoal, pode proteger o fluxo de caixa da empresa quanto a algumas oscilações. E eu até trago um vídeo disso, né, sobre diversificação de fonte versus restrições de crédito. Sugiro que você assista também, se você tiver interesse. Então, se uma empresa, portanto, né, se existe, por exemplo, uma tendência de queda consistente na inflação, talvez pode ser interessante até a fixação. Mas, no geral, as taxas flutuantes tendem a acompanhar melhor os movimentos da economia. Para fechar, então, o que eu sugiro diante desse contexto? Então, você gestor de empresa, faça sempre uma avaliação de performance econômica e financeira do seu negócio. Avalie os principais indicadores. Olhe o histórico. Não pegue só uma foto do momento. Eu vou também em outros vídeos mostrar para vocês como a gente pode fazer essa avaliação. Mas olhem para o histórico. Tragam ali os principais indicadores de liquidez, de margem bruta, de margem líquida, de endividamento. Né? Esses são os dois primeiros pontos. Né? Na terceira, faça uma avaliação da composição da dívida. Olhe como está a dívida em termos de prazo. Qual foi a modalidade ou tipo de financiamento tomado? Foi taxa fixa, flutuante? Para qual finalidade foi? Né? E a partir disso, portanto, avaliar o impacto dessa dívida dentro do fluxo de caixa projetado, né, para mais períodos. Então, essas ações trarão mais segurança no processo de captação dos recursos, reduzindo os riscos de inadimplência da empresa e aumentando, por sua vez, o valor da empresa no mercado ao longo do tempo. Eu tenho auxiliado as empresas nesse processo de avaliação da estrutura de capital, composição da dívida e até mesmo o processo de turnaround, que são quando as empresas começam a enfrentar dificuldades para pagar os seus credores. E a sua empresa está pronta para isso? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço!